Bom dia para os amados irmãos, para as amadas irmãs e para todos aqueles que ainda não professaram a sua fé. Mas vão professar, porque o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E o Altíssimo disse que todos dobrarão os seus joelhos perante a mim. Amém? Estou trazendo uma mensagem do Evangelho puro, genuíno, que tem como tema confrontos no meio evangélico, né? Entre irmãos, tem que ter este confronto. Não está tendo mais, mas tem que ter. Que temos que exortar, corrigir, repreender e ensinar no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu venho primeiro agradecer a Deus, acima de tudo, por mais este momento, na presença dEle e na presença de todos. Venho agradecer a Deus por tudo, né? Pela família maravilhosa, pela saúde, pela sabedoria, pelo entendimento, né? Por Ele ter me tirado da onde Ele me tirou, por Ele ter me colocado nesta posição que eu estou hoje, pela família maravilhosa, pelas pessoas que convivem ao meu redor. Eu só tenho a agradecer, agradecer e agradecer. Porque até as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente acha que é ruim, com o tempo a gente vê que é bom, que veio de Deus, que é Deus te ensinando. Quando Ele te machuca, é porque Ele está te ensinando, Ele está te corrigindo, Ele está querendo o seu melhor. Ele está querendo que você cresça mais espiritualmente para estar ao seu lado. Cuidado com esse negócio de estar tudo certinho, está tudo bom, cuidado. Porque o que faz a gente crescer espiritualmente é as dificuldades da vida, é as coisas difíceis que sofremos na vida, as perdas, e assim por diante, as aflições, e assim por diante, amém? Então vamos à mensagem, amém? Eu vou começar, claro, vou começar cumprimentando, né? A amada, santa e gloriosa igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Marcos 16, 15. Irmãos e irmãs, preste muita atenção, né? Eu venho neste momento, pessoalmente, lembrar-os desta mensagem de hoje, que o nosso apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, não dos judeus quando ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, nos disse em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ele disse assim, vamos juntos comigo, preste muita atenção, vamos se ligar na mensagem para crescermos mais em conhecimento, em sabedoria, em entendimento e em espírito. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que
já tenho vos anunciado, seja anátema, que quer dizer malditos. Olha só, Paulo amaldiçoando aqueles que preguem outro evangelho a não ser o que ele pregou. Aí vejam bem, a ordem do Mestre Jesus Cristo é: ide, pregai o evangelho. O evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que é arrependimento, é do amor, o evangelho da paz, do perdão, da luz, da transformação. Veja bem, da regeneração e do nascer de novo em Cristo. Esse é o evangelho, mediante a fé. Enfim, o evangelho que Paulo se referiu em Gálatas no capítulo 1:8. Amém, irmãos? Amém, né? Todos, quando diz todos, é todos. Os outros evangelhos, que não seja aquele pregado por Paulo, é maldito, é anátema, é maldito. Lembrem-se disso. Evangelho da prosperidade, confissão positiva, evangelho religioso, é tudo maldito. Peço aos irmãos e irmãs que se ligam, nesses lugares que frequentam. Se não tiver o evangelho puro de Paulo, não há salvação. Não importa se o líder daí é bonzinho, gente boa, é ajudador, é caridoso, é conhecedor da Bíblia, é muito amável, é elegante, tem condições financeiras boas, enfim, qualificado aparentemente. Tem aparência, mas não é. Eu vos digo, se liguem, aí não há salvação. O tempo que vocês ficarem aí, vocês vão perder o tempo de vocês. Porque tem que ter o evangelho. Porque o mais importante na vida do cristão é ele ouvir o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que crê. Prestem atenção. Não deixa que isso fuja do coração de vocês. Não deixa que o inimigo roube no coração de vocês. Só o verdadeiro evangelho que salva, cura e liberta e que te leva a Deus mediante a sua fé em Cristo Jesus. E é só através do ouvir o poderoso evangelho que o cristão adquire, absorve e alimenta a fé em Cristo Jesus. Só. Irmãos e irmãs, preste atenção. A palavra de Deus nos leva a entender que muitas vezes teremos que confrontar, debater com irmãos por causa do evangelho, por causa da palavra verdadeira de Deus.
temos que ter esse confronto. Não fecha a boca não, cobra. Claro que tudo isso com muito carinho, respeito, mansidão, fé e amor. Você tem que estar cheio do fruto do Espírito Santo para fazer isso. E na luz da palavra, para que possamos crescer juntos espiritualmente, falando e agindo. Amém? Deus permite que muitas coisas erradas venham a acontecer para ver os que se manifestam a seu favor. Amém, irmãos amados? A palavra do Senhor diz assim: não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Vai lá, dá uma olhada. A palavra nos está orientando que a infidelidade, as trevas, os injustos e os julgos desiguais não andam juntos, não andam juntos, não andam juntos. A palavra de Deus nos orienta que, perante as adversidades existentes no meio da igreja em relação ao comportamento dos cristãos e do evangelho pregado, variando de pregador para pregador, de um pregador para outro, temos sim que exortar, corrigir, repreender e de ensinar, e se for o caso, de até julgar o cristão na igreja, dependendo, é claro, da sua ação que pratica, ou o que fala no seu dia a dia. Vejam, neste versículo 1, Coríntios 14, 29, 1 Coríntios 6, ou o que Paulo fala sobre julgar no meio da igreja. Isso, é claro, tem que ser feito na luz da palavra, com muito carinho e amor pelo irmão, para que ele seja cada vez mais ganho para Deus, para Jesus Cristo, e que continue fazendo parte da única religião imaculada do Senhor Jesus Cristo, que tem como responsabilidade cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Amém? Está nos orientando também que aonde há esta desigualdade de caráter, não devemos, como cristãos, estar envolvidos diretamente nem indiretamente com esse tipo de relacionamento que não condiz, não estão ligados, não estão direcionados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
muitos dos ensinadores, que significa também mestres, pastores, estão ensinando aquilo que está de acordo com o estatuto da denominação religiosa em que frequentam, mas não de acordo com a palavra de Deus, não com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, em que são intitulados líderes, não de acordo com as Escrituras Sagradas. Eles ensinam aquilo que eles aprendem lá dentro da religião. E assim nascem as heresias no meio da igreja. Coisas, vejam bem, que antes eram erros teológicos, mas agora, vinda as revelações do óbvio, do oculto e do escondido, tudo aquilo que era erros teológicos, agora são heresias descaradas. Amém, irmãos amados? Amém? Coisas essas que trazem escândalo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não são prioridades na vida do cristão em Cristo Jesus. Que diz que para ser grande tem que ser servo de todos. E que para ser grande no reino dos céus tem que ser puro, limpo e inocente que nenhuma criança. Tem que ser meninos na inocência e na malícia, e adultos na sabedoria, no conhecimento e na responsabilidade. Ser concernente nas coisas de Deus. Amém? O evangelho genuíno, puro, limpo, proíbe a hierarquia humana no meio da igreja, porque a igreja é uma instituição divina e espiritual, baseada nos preceitos éticos e morais de Deus. E as lideranças são baseadas em dons que são distribuídos a cada um de acordo com a medida que lhe foi concedidos para a edificação da igreja, que é uma instituição espiritual divina. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. São vários dons, mas o Espírito é um. E não para o próprio cristão que está se intitulando alguma coisa a mais, não sendo nada. Apenas para satisfazer o seu ego perante a sociedade e a justiça humana. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma instituição humana, que é baseada em suas próprias sabedoria, que vem de baixo, vem da terra terrena, e não de cima de Deus. E dos preceitos morais humanos, estatutos criados por homens que não têm força nenhuma contra o pecado e a sensualidade. O Senhor Jesus
nos ensina também que somos todos irmãos. Vejam em Mateus capítulo 23, de 8 a 12. Vão lá, dá uma olhada lá. Não existe ninguém maior do que ninguém. Ele, Jesus, nos ensina também que a hierarquia é no mundo secular, onde o rei, os governantes, os príncipes, os principais, os governantes, né, dão ordem, governam, lideram o seu povo. Mas Jesus disse assim aos seus discípulos: mas entre vós não será assim. Vós sois irmãos. Quem quiser ser maior entre vós, que seja servo de todos. E o exaltado será humilhado. O humilhado será exaltado. Amém, irmãos amados? Vejam em Mateus capítulo 20, de 25 a 28. Amém? Vão lá dar uma olhadinha. Aqui eu termino mais esta matéria espiritual. Tá? Lembrando que hoje é domingo, final de semana. Veja bem, domingo, final de semana. Então, eu mando para cada um de vocês um abração bem apertado e um beijo no coração de cada um. E que vocês tenham mais este ótimo domingo e a semana pela frente, cheio de vitórias, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de saúde, cheio de sabedoria. E que os projetos arquitetados por vocês sejam solucionados positivamente. Amém? Fiquem na graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês, sem exceção de pessoas. Fiquem na paz.